Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. E no final desta leitura diária, nós também temos as 5 reflexões da nossa lição para nós meditarmos juntos. Quero pedir para você visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem lá uma mensagem escrita introdutória do assunto e você também tem esses slides que você pode baixar no seu computador. Que Deus possa abençoar a sua vida e a lição que nós vamos estudar é a lição de número 4. Ética cristã e aborto. Na leitura diária de segunda-feira, Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7, Deus é quem concede a vida ao ser humano. O Supremo Criador do céu e da terra fez 2 coisas ao criar o homem. Primeiro, ele formou o homem do pó da terra. E segundo, ele assoprou o seu próprio fôlego nas narinas deste homem. Isso distingue o homem de todas as outras criaturas de Deus. Esta passagem também, ela contém 3 fatos importantes sobre a criação do homem. Ou seja, além de haver esta distinção da formação do homem e das outras criaturas que Deus criou, quando ele forma o homem e sopra no homem o fôlego da vida, também há 3 fatos importantes sobre a criação do homem. A primeira é que Deus, somente Deus, criou o homem. O homem, ele não evoluiu de outras criaturas, de forças impessoais que não formaram o homem. Nenhuma célula, DNA, átomo, molécula, hidrogênio, próton, nêutron ou elétron criou o homem. Essas são as substâncias que compõem o corpo físico do homem. Mas nenhuma dessas substâncias formou o homem, mas Deus usou todas essas substâncias para então formar o homem, e Deus formou o homem. O Senhor criou essas substâncias e então usou essas substâncias para criar o homem. A palavra formou é a tradução do hebraico yatsah, significa moldar da forma ou criar. Deus tinha tanto a onisciência, que é o conhecimento de tudo, quanto a onipotência, o poder completo, fazer exatamente aquilo que ele queria. A vida do homem é o sopro de Deus. Agora nós vamos ver que, em segundo lugar, Deus soprou no homem o seu próprio sopro de vida. Ou seja, o homem é mais do que o pó. Ele é mais do que uma substância física. O homem tem um espírito. Deus criou o homem a partir do pó da terra, um corpo humano sem vida. Ou seja, estava lá deitado um corpo humano sem vida e Deus então soprou neste corpo que não tinha vida. Deus soprou então vida. Deus se inclinou e sob o seu próprio fôlego e soprou no homem o seu próprio fôlego, ou seja, nas suas narinas. Deus, ele é a fonte da vida. E ele diretamente colocou a vida dentro do homem. Em terceiro, em Gênesis capítulo 2, versículo 7 ainda, nos diz que o homem se tornou alma vivente após isso. A palavra alma é nepshe,
no hebraico significa um ser animado, um ser que respira, um ser consciente e também um ser que é vivo. O homem não se tornou uma alma viva até Deus ter soprado nele esta vida. Como um ser vivente, um ser espiritual, físico e racional, o homem é diferente de todas as outras coisas vivas que Deus criou na face da terra. A palavra hebraica para espírito é ruach, que significa vento, sopro, ar ou espírito. A vida de Deus, ela não tem fim. A parte imaterial do homem foi criada para viver eternamente. A única questão, e essa questão ela vai depender do próprio homem, é onde esta alma vai viver eternamente. Nós estamos falando sobre, o assunto é sobre o aborto, e para falar sobre o aborto precisamos falar da vida, porque se refere a isto, a lição que nós estamos estudando hoje. Então, veja bem, a vida de Deus, ela não tem fim. A vida que Deus soprou no homem, ela não tem fim. Essa é a parte imaterial do homem, porque Deus criou também a parte material. Agora, a questão é onde esta alma em questão aqui, ela vai viver. E isso é que vai depender do próprio homem que a tem. A leitura de terça-feira, em Jeremias capítulo 1, e o versículo de número 5, diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós sermos formados. O Salmo 139 vai dizer que Deus sabe como você se sente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe os seus sentimentos, o seu pensar, a sua intenção. Ele conhece os seus passos e sabe o que você vai fazer. Então Deus sabe como você se sente. É tão bom ter a certeza que Deus nos conhece e que Ele sonda tudo o que se passa por nós. Deus está em todos os lugares com os seus olhos, mas com a sua presença não. Deus está em todos os lugares porque Ele vê todas as coisas, mas Ele não está em todos os lugares com a sua presença. Com a sua presença, Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias. E depois ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí então estarei no meio de vós. Então ele é soberano sobre todos os afazeres, sobre o dia e a noite, quando nos levantamos e quando nos assentamos. Deus, ele está vendo, ele nos assiste em todo o tempo. Não adianta fugir da presença de Deus. Não há como fugir, não há como o homem fugir dos olhos de Deus. Deus está nos seguindo, examinando e desejando guiar todas as nossas atividades diárias. Ele quer nos guiar em tudo, Ele quer nos orientar em tudo, Ele quer nos dirigir e nos orientar para o bem da nossa própria alma, da nossa própria vida. Ele deseja fazer parte de todos os nossos momentos. Ele deseja fazer parte de todos os nossos propósitos. Ele deseja fazer parte de todos os nossos sonhos. O Senhor Deus, Ele é mais pessoal daquilo que nós podemos imaginar. Ele conhece todos os nossos caminhos. E quando Ele conhece todos os nossos caminhos, inclui também pensamentos, palavras e ações. Não há possibilidade de fugir da presença de Deus. Não existe lugar para se esconder de Deus. Ele nos vê, nos encontra em todos os lugares.
O salmista diz que se o homem ir para o mais profundo de todos os abismos que existir, ali Deus está com o seu olhar vendo o homem. Podemos estar em meio à multidão, ou quem sabe na escuridão, ou quem sabe você pensa que está sozinho e ninguém está te vendo em algum lugar deste mundo. Ainda assim, o Senhor nos diz em sua palavra que Ele está com os seus olhos sobre todos na face da terra. Deus já nos conhece desde antes nós sermos formados. Deus conhece o homem mesmo antes dele ser formado. O Salmo 139, versículos 13 a 16, diz assim que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então preste atenção no último trecho do versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem formação nenhuma. Apenas quando houve a união do espermatozoide do óvulo, ali estava a substância ainda informe. E o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A medicina vê essa substância como um amontoado de células, ossos, cartilagens ou moléculas, porém Deus vê como uma pessoa, ainda mesmo de uma vida biológica. A leitura de quarta-feira está em Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 23. Aqui diz: a lei mosaica condena a morte de uma criança no ventre da mãe. Se alguns homens, aqui o Êxodo 21, 22 e 23 diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, a penalidade será vida por vida. Então, se não houver morte, naquele tempo haveria apenas uma multa. Mas se houvesse morte, se houvesse alguma morte, então aquele que o cometeu este crime pagaria com a sua vida. Os defensores do aborto algumas vezes citaram este versículo para sustentar a ideia de que uma vida no útero é algo menor do que uma vida fora dele. Mas uma vida no útero é a mesma coisa de que uma vida fora deste útero. Independentemente da maneira como foi que eles traduziram este versículo, esta passagem não contém absolutamente nada que apoie exceções à prática do aborto, como se vê hoje em dia. A sentença foi de que aborte, porém, se não houver morte, é o mesmo que dar à luz prematuramente. Logo, o subsequente dano poderia ser um mal ao bebê, ou talvez um mal à criança. Se a mulher, é o que acontecia. Agora, se a mulher
não morresse do ferimento, o ofensor se responsabilizaria então pela perda da criança, caso a mãe morresse. Mas se houvesse morte, a penalidade seria vida por vida, pois morreu a criança. O que é aborto? Então, o aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe. O aborto é a morte de uma criança no ventre de sua mãe produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde a fecundação. O que é a fecundação? É a união do óvulo com o espermatozoide até o momento prévio, ou seja, o momento antes do nascimento da criança. Então fala-se de aborto espontâneo quando a morte ela é produto de alguma anomalia ou disfunção não prevista e nem desejada pela mãe. Ou seja, a mãe e ninguém desejou que aquela criança morresse e fosse abortada, mas aconteceu. Aborto provocado, que é o que costuma ser entendido quando se fala em aborto, já se pensa que aquele aborto foi provocado, é quando a morte do bebê é procurada de qualquer maneira. Então quando a morte do bebê ela é procurada domesticamente, química ou uma química através de remédios, matar a criança, ou cirúrgica, tirar a criança, enfim, os defensores do aborto procuram encobrir a sua natureza criminal mediante a terminologia confusa ou evasiva, ocultando este assassinato com um jargão dizendo que é uma interrupção voluntária da gravidez, ou sob conceitos como direito de decidir, ou seja, a grávida ou a família, juntamente com a grávida, decidiram tirar ou abortarem aquela criança, ou devido também por causa de saúde. Nenhum desses artifícios da linguagem, entretanto, pode ocultar o fato de que o aborto é um infanticídio, ou seja, o aborto ele é, nesse sentido de provocado, o aborto ele é um assassinato. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 6, é a leitura de quinta-feira. Lá fala sobre o poder da vida e da morte, que são atributos exclusivamente divinos. O autor de Hebreus fala da vinda de Cristo para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, veja que Samuel 2,3 está dizendo que o poder da vida e da morte são atributos divinos. Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14, está dizendo que aqui, aquele que tem o poder da morte, o diabo. Vamos entender isso. Em outras partes da Bíblia, afirma que somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Ele disse, eu mato e eu faço viver. Deus é soberano sobre toda a vida. Somente Ele a pode criar e somente Ele determinou também o número de nossos dias, conforme o livro de Salmos, capítulo 90, versículos 10 a 12. Ele ordenou o dia da nossa morte, também Hebreus, capítulo 9 e o versículo 27. Os Salmos diz que a nossa vida é até aos 60, 70 anos e os que passam disso é apenas canseiro e enfado. Hebreus 9, 27 diz que depois da morte só o juízo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 2,
ele vai dizer sobre a obediência. Honra ao seu pai e sua mãe, ou seja, obedeça ao seu pai e sua mãe, honre o pai e mãe, porque os seus dias, se você fizer assim, os seus dias prolongarão na face da terra. Mas vamos ver mais. Mas por meio da tentação de Adão e Eva, o diabo conseguiu que o juízo de morte decorresse da desobediência proferido por Deus, viesse então sobre a raça humana. Então, nesse sentido, pode-se dizer que o diabo teve o poder da morte, conforme Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 14. Então, todo homem que está em desobediência a Deus, ele está então nas mãos do diabo, e se o diabo quiser matá-lo ou fazer com que ele morra a qualquer hora isso pode acontecer, porque essa pessoa está em desobediência a Deus. Entretanto, por ter provado a morte por todos os homens, conforme Hebreus 2:9, e por ter ressuscitado triunfantemente da sepultura, conforme Romanos 4:25, Cristo agora tem as chaves da morte e do inferno, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, recebendo Jesus Cristo na sua vida, recebendo o Evangelho na sua vida, recebendo as boas novas de salvação para a sua vida, você tem a proteção de Deus. Você está livre da morte espiritual que pode causar a morte física. E você está livre da morte física, assim como Deus queira, né? Mas você você pode vencer a morte. Vencer a morte é o quê? Vencer a morte é quando você morre e vai viver com Deus para sempre, a vida eterna. Aí você vence a morte, assim como Jesus venceu. Mas, tendo Deus na sua vida, tendo Jesus no seu coração, você tem a proteção de Deus, você tem a guarda de Deus. É por isso que o salmista escreveu dizendo assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor, não é de todas as pessoas, não. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. A vida e a morte pertencem a Deus. A soberania de Deus se estende por todas as áreas, inclusive essa. A vida, ela está na mão de Deus. Deus decide quando será a última batida do seu coração. E de que forma vai haver essa última batida? Nós não sabemos. Se ela vai cessar através de um cancro, ou de um câncer, ou de um ferimento à bala, ou de um acidente, ou de uma outra doença, ou de um acidente diferente, Deus é quem governa. O conceito de graça aqui, ele entra como estendido por Deus. Ele não nos deve nada, Deus não nos deve nada. Ele não erra com ninguém quando toma a sua vida. Não. Seja com 2 semanas de vida, seja com 92 anos de idade ou com 100 anos de idade. Ele não erra quando a vida dessa pessoa é tirada. Agora, se você adicionar esse fato, o fato de que somos todos pecadores e que merecemos morrer, e ir para o inferno imediatamente, aí você vai ver então a graça de Deus na sua vida. O fato de que estamos respirando hoje é pura graça comum de Deus, ou seja, Deus permite
que você respire. Deus permite que eu respira por causa da sua graça. Por causa da sua graça. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer salvar a alma do homem e permite que ele ainda exista, dando a ele oportunidade de vida, dando a ele oportunidade de receber na sua vida Jesus Cristo como seu Salvador. Então ele lhe concede vida. O Velho e o Novo Testamento apresentam alguém como alguém que tem totais direitos sobre a minha vida e sobre a minha morte. Deus, o Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 20, o versículo de número 13, a leitura de sexta-feira, fala do sexto mandamento do Decálogo. E o sexto mandamento do Decálogo, ele preserva a vida humana. Não matarás. Vivemos em uma sociedade marcada pela violência, uma sociedade marcada pela violência. Por isso, esta é uma oportunidade ímpar para tratar a respeito do sexto mandamento, não matarás. Para muitos que não conhecem a Deus, para muitos que não conhecem a sua palavra, a vida humana, ela parece ter perdido o seu valor. Mata-se hoje por qualquer coisa. Mata-se por uma discussão que não tem nada a ver. Mata-se por pouca coisa em dinheiro. Mata-se, tira-se vida-se por qualquer coisa. Todos os dias milhares de pessoas estão matando e estão morrendo também. Então a vida, ela é um dom de Deus. E ao cometer, quando acontece um homicídio, além dessa pessoa estar infringindo a lei dos homens, a pessoa está indo contra o próprio autor e galardoador da vida, que é Deus. Então, a primeira tábua do Decálogo se refere à santidade de Deus. E a segunda se refere à santidade da vida. O sexto mandamento inicia uma série de proibições absolutas expressas com duas palavras num ritmo lógico. Começa com a proteção da vida, que é o bem maior, e em seguida vem a proteção da família, a célula máter da sociedade. Depois aparece também a proteção da propriedade, dos bens e da honra, o respeito à vida e o princípio dos deveres para com o próximo, a ordem divina de amar o próximo como Jesus nos amou. Então, respeitar a vida é respeitar aquele que é o galardoador da vida. Respeitar o próximo e amar o próximo como Jesus amou o próximo. Porque primeiro Jesus disse assim, que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas em João 13:34 ele aperta o cinto e diz assim, que nós devemos amar o próximo assim como ele amou. Então, não matarás proíbe o homicídio e os pecados, todos os outros pecados que estão vinculados à violência, que estão vinculados a tirar uma vida, a raiva, a ira, a inveja, o dinheiro, enfim, uma briga, uma contenda, uma fofoca, uma discussão, tudo isso pode gerar homicídio, pode gerar o final de uma vida. Isso tudo causa violência. Então não matarás proíbe não só o homicídio, mas também os pecados que estão vinculados à violência, tais como tirar a nossa vida ou tirar a vida de uma outra pessoa.
Cristo, Ele é o nosso refúgio. Então, não matarás. Assassinar aqui é mais precioso do que matar. A palavra hebraica razá é a única sem o paralelo em outras sociedades do segundo milênio antes de Cristo. Ela identifica morte de pessoas e inclui assassinatos premeditados, executados com hostil intenção e mortes acidentais ou homicídios culposos. Entre os israelitas, precisava-se tomar um grande cuidado para que ninguém perdesse a vida, mesmo por acidente. O termo raçá não é aplicado em mortes na guerra ou em execuções jurídicas ou execuções judiciais. O Senhor Jesus vinculou o sexto mandamento à doutrina do amor ao próximo, dizendo: não matarás, não faça nada para que haja um descontrole entre as pessoas e venha causar violência, e da violência então a morte. Então ele vincula isso ao amor ao próximo. Em vez de matar, ame o próximo. Em vez de ter inveja das pessoas, ore pelas pessoas. Em vez de ter ira com as pessoas, seja amigo das pessoas. Ame as pessoas. Então devemos manter a nossa posição de cristão em favor da paz, em favor da fraternização, dizendo não à violência, não à contenda, não à fofoca, não aos fuxicos, não ao levantar falsos testemunhos, não às brigas, não a qualquer coisa que esteja vinculado à violência. Também no Antigo Testamento havia as cidades de refúgio. Entre 48 cidades dadas aos levitas em Israel, seis por ordem de Deus foram indicados como cidades de refúgio ou asilo para o homicida. Quando quando uma pessoa, por acidente, tirava a vida de alguém, então ele deveria procurar uma cidade de refúgio, porque se ele fosse encontrado, ele perderia a vida, porque ele tirou uma vida, então, por lei, ele teria que perder também a sua vida. Mas como foi acidental, ele perderia a vida mesmo assim, mas ele poderia procurar uma cidade de refúgio. E naquela cidade de refúgio, ele então viveria ali dentro daquela cidade até que o sacerdote daquela cidade morresse. Quando fosse trocado de sacerdote, morreu um e entrou o outro, aí então ele poderia voltar para a sua cidade onde ele morava. O próprio Moisés escolheu 3 delas no lado leste do Rio Jordão: Bézer para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas e Golã em Bazã para os Manassitas. Mais tarde, na época de Josué, as outras 3 foram indicadas na parte oeste do Jordão. Elas estavam situadas nas regiões norte, central e sul da terra em que eles habitavam. Em Hebreus 6,18 está indicado que as cidades de refúgio eram um tipo de Cristo. Então hoje, para que você não morra espiritualmente, e a morte espiritual, ela também pode causar a morte física, e para que você não morra espiritualmente e tenha a proteção de Deus, o nosso refúgio é Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Então as cidades de refúgio aqui tipifica Cristo,
onde nós podemos nos refugiar, estar guardados, amparados, protegidos, porque Ele é o Senhor da vida. Em Hebreus 6,18 está indicando que essas cidades eram então o tipo de Cristo. O apóstolo faz alusão a isso quando ele fala daqueles que fugiram procurando um refúgio e também da esperança que foi oferecida a eles. Nós procuramos o refúgio em Cristo. Nele nós encontramos a salvação para a nossa vida espiritual e também a salvação para a nossa vida material aqui na terra. A leitura de sábado está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. As verdades bíblicas não devem ser realizadas ou relativizadas pela consciência. Paulo dá início aqui a uma série de instruções especiais a Timóteo. Ele diz, o Espírito expressamente diz. Paulo pode estar referindo a profecias inspiradas pelo Espírito acerca do abandono da verdade de Deus ou uma revelação que o Espírito lhe deu. O significado literal de apostatarão é o mesmo que se afastarão, se distanciarão, ficarão longe. Então ele diz, haverá muitos momentos em que alguns vão se desviar da fé. Então a referência aqui não é propriamente a perda da salvação, mas o fato de que deixaram de andar em obediência. Então quando a pessoa deixa de andar em obediência à palavra de Deus, ele está se apostatando da fé. O impacto da influência e do ataque satânico está descrito nos versículos de 1 a 3, porque uma pessoa vivendo distante, vivendo longe da obediência de Deus, ele está então aberto para os ataques satânicos. Doutrinas de demônios aqui se refere a seguir práticas ocultas, como a feitiçaria, a magia negra e outras coisas que estão vinculadas a feitiçarias, adivinhos e outras coisas mais. Então os cristãos que continuam pecando, apesar da disciplina divina, podem morrer devido ao seu pecado. Morrer espiritualmente, e morrendo espiritualmente, você está também aí jogado às traças e podendo morrer também fisicamente, porque não tem a proteção de Deus. A consciência cauterizada também é mencionada em 1 Timóteo 4,2. Paulo fala sobre aqueles cujas consciências foram cauterizadas ou essas consciências se tornaram insensíveis, não são mais sensíveis à voz de Deus, não são mais sensíveis à palavra de Deus, não são mais sensíveis àquilo que desagrada a Deus. Então, da mesma forma em que a pele de alguém for marcada com um ferro em brasa, e a pessoa não sente nada, assim é uma pessoa com uma mente, com uma consciência cauterizada. Ele não sente nada. Então, para os seres humanos, ter a consciência cauterizada é resultado do pecado contínuo e impenitente. Então a pessoa vai pecando, vai fazendo o que desagrada a Deus, tudo é normal para ele, o pecado é normal, Deus não existe, morreu, acabou, enfim, a sua consciência não é sensível à voz de Deus e também não é sensível ao pecado. Eventualmente, o pecado adormece e o senso moral daquilo que é certo e daquilo que é errado torna-se insensível
aos avisos da consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós para nos guiar. Agora vamos ver as reflexões que está no final da lição. Veja a primeira reflexão. Primeira, cite os tipos de abortos descritos na lição. Quais são os tipos de abortos que estão descritos na lição em que nós estudamos? Natural, acidental e por razões eugênicas. O que é o aborto natural? Muitas mulheres, ao sentir sintomas suspeitos ou até mesmo ter um atraso menstrual, logo suspeitam que estão grávidas. Sempre é assim. Porém, ao primeiro sinal da menstruação ou de um sangramento, afirma que tudo não passava de um alarme falso, o que nem sempre isso é verdade. Nem sempre é um alarme falso. Em muitas das vezes, a mulher passa por um aborto natural e não imagina. Então, o aborto natural ou aborto espontâneo, como é nomeado, é uma das complicações mais comuns na gravidez e ocorre até 20 semanas gestacionais. Sendo mais comum, é mais comum isto acontecer em torno de 80% dos casos ocorrer da 10ª à 12ª semana. Normalmente o fato ocorre devido ao feto não estar se desenvolvendo corretamente e o próprio útero elimina o feto. Aborto acidental ou por razões eugênicas. O acidental é a interrupção da gravidez provocada por causas exteriores, traumáticas. Isso não constitui um crime, porque foi acidental. Ocorre também por consequência de um acidente qualquer, como exemplo a queda, a pessoa pode cair de uma escada ou cair mesmo, ou até um acidente de carro ou qualquer outro acidente, então a mulher perde a criança. Isso é o aborto acidental. E por razões eugênicas, então isto é, razões eugênicas para evitar, é quando se evita o nascimento daquela criança. E tem muitos casos que procura-se evitar o nascimento daquela criança, não é? Deformação física, retardamento mental. Nós cristãos, segundo os princípios bíblicos, não acatamos tal conceituação que é puramente humanista. Pessoas retardadas ou deformadas ao nascerem, elas têm personalidade, têm características verdadeiramente humanas e, por conseguinte, também têm o direito de vida. Abortá-las é assassinato. A Bíblia diz o que em Êxodo 23:7? E não matarás o inocente. A segunda questão, quando o ser humano no útero passa a ter alma e espírito? Desde a concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas também tem alma e tem espírito. Zacarias 12:1. Fala o Senhor, olha o que diz Zacarias 12:1. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem, que forma o espírito do homem dentro dele. O criacionismo é a opinião de que Deus cria uma nova alma quando um novo ser humano é concebido, ou seja, quando há a união do espermatozoide com o óvulo. Então, muitos fundadores da igreja primitiva acreditavam no criacionismo e essa teoria também tem suporte bíblico. Primeiro, a Bíblia diferencia a origem da alma da origem do corpo. Segundo, se Deus cria cada alma individual quando necessário,
então a separação do corpo e da alma, ela é bem firme, porque o corpo fica no pó, porque do pó foi criado, mas a alma, ela vai seguir o destino a qual aquela pessoa em vida permitiu, não é? Se aquela alma vai viver eternamente. Agora, eternamente como? Vai viver eternamente com Deus ou vai viver eternamente sem Deus? Terceira questão. Descreva as causas que implicam no aborto natural. Insuficiente vitalidade do espermatozoide, afecções da placenta, infecções sanguíneas, inflamações uterinas, grave exaustão, diabetes e outros, etc. Então há dois tipos de aborto espontâneo: o aborto iminente e o aborto inevitável. O aborto iminente é uma ameaça de aborto. Então a mulher tem um leve sangramento seguido de dores nas costas e outras parecidas com as cólicas menstruais. O aborto inevitável é quando se tem a dilatação do útero para a expulsão do conteúdo, seguido de fortes dores e hemorragia. O aborto inevitável é dividido em 3 tipos: o incompleto, que é quando ocorre depois da saída dos coágulos a saída restante do conteúdo, e o aborto preso, que é quando o óvulo morre, mas não é expelido. Quarta, como se posiciona o cristão diante do aborto chamado natural? Não há incriminação bíblica quanto a esse caso, quanto ao aborto que nós chamamos natural, pois não havendo pecado, não há condenação. Os abortos espontâneos são geralmente causados por padrões anormais de cromossomos no feto. Quando essas anormalidades são detectadas, o crescimento, o desenvolvimento desta criança é interrompido e o aborto então espontâneo que vai ser o resultado. Em outros casos, os abortos são causados por malformações uterinas, alterações hormonais, problemas com o sistema imunológico, infecções crônicas e outras doenças. Depois de milhares de anos de pecado, morte e destruição pessoal, nós não devemos nos surpreender que há distúrbios genéticos que acabam se tornando comuns. Qualquer crente que tenha sofrido um aborto espontâneo deve ter fé na gloriosa esperança de um dia ver este filho novamente lá no reino de Deus, no reino de Deus, na vida eterna, no céu. Para Deus, um feto, ou uma criança em desenvolvimento é apenas para Deus, uma criança em desenvolvimento não é apenas uma criança em desenvolvimento, ou um feto, como dizem, ou um pedaço de tecido, como alguns dizem, mas é um dos seus filhos. Jeremias 1,5 diz isso, ele diz que Deus, ele diz assim: Deus nos conhece enquanto ainda o homem está informe. Enquanto nós estávamos sem formação, Deus já nos conhecia. Qual a penalidade para quem ferisse uma mulher grávida no Antigo Testamento? O causador do aborto teria que pagar uma indenização. Agora, que tipo de indenização? Essa indenização poderia ser a própria vida. Veja Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 25. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, dano sério, ela der à luz e não houve nenhum dano,
nenhum dano sério. Então, o ofensor pagará apenas uma indenização que o marido daquela mulher vai exigir conforme a determinação dada pelos juízes. Agora, mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, ou seja, se houver morte, aquela pessoa que causou aquele nascimento prematuro, houve morte ou da mãe ou da criança, então a pena será a vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Assim no Antigo Testamento, né? E deveria também ser assim a essas pessoas que causam, que matam crianças, que fazem com que crianças ainda no ventre da mãe sejam mortas e abortem aí sem necessidade nenhuma, apenas porque não querem aquela criança. www.moldado.com é o nosso site. Não esqueça de fazer a sua visita lá, viu? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando a sua vida e também a sua família, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma leitura diária da Escola Dominical e também com as reflexões do final da lição. Deus te abençoe em nome de Jesus.